Essa prova aí do Enem de 2022 realmente já estava um pouco mais casca grossa, né? Eu não tenho dúvidas de que talvez você tenha saído com uma sensação de que deixou muita coisa ali para trás, que pode ter errado muitas questões, mas relaxe que nesse vídeo eu quero te dar as minhas impressões e talvez até no final acalentar um pouco o seu coração. Então fica até o final desse vídeo que eu acho que você vai gostar aqui do que eu tenho para falar, mas antes já conto com o seu like fortalecedor da nossa comunidade, com a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade. Vamos lá para o conteúdo. Primeiramente eu quero dizer que eu vou trazer um vídeo, tá? Ainda essa semana, falando das questões, tá? De todas as questões ali resolvidas, inclusive analisando alguns distratores, tá? Porque a prova estava um pouco capciosa realmente. Mas nesse vídeo aqui eu só quero falar das minhas impressões de uma análise qualitativa e quantitativa da prova, beleza? Então vamos lá começar aqui primeiro falando dos tópicos, né, que caíram ali nessa prova. Você vê ali que tem mecânica reinando, cara. Basicamente 8 questões de mecânica, tá? Aí você tem ali depois, em segundo plano, em segundo lugar, as questões de eletromag, 4 questões de eletrodinâmica, envolvendo potência, legião, a parte de circuito elétrico, né? E uma questãozinha de magnetismo, que envolvia lá a corrente gerando um campo magnético e a orientação da bússola, né? E o restante, termologia, ondulatória e ótica geométrica, caíram basicamente uma questão de cada, né? E eram questões ali fáceis, a de ondulatória e de ótica, termologia um pouco média, e na verdade senti até mais falta dessas questões. Mas no geral foi uma prova, melhor dizendo, né? Bem tradicional, não tinha nada ali que a gente pudesse falar assim que ficou faltando ou então que poderia assim melhorar em termos de, poxa, poderia ter caído mais isso, mais aquilo. Ficou relativamente equilibrado em termos de assuntos, né, que poderiam ser cobrados. E eu vou até confessar que eu achava assim que ia ser um pouco mais desastroso do que foi, tá? Porque vocês devem ter acompanhado aqui o canal, quem acompanhou sabe, que eu fui noticiando vocês, né, do INEP e do que ele estava aprontando aí, porque não tinha elaborador, né, lá para março, maio ainda não tinha elaborador, eles foram convocando a galera, e eu achei que realmente ia ser um pouco mais desastroso e na verdade não foi. Então assim, a prova ela estava até relativamente bem feita em termos de assuntos, né, temas que estavam sendo cobrados. Se a gente destrinchar um pouco mais, você vê ali que tem umas questões de cinemática, aquela do barquinho, né, que enviava lá o sinal, aí tinha também aquela do lançamento, uma questão chata, difícil, duas de gravitação, aquela do buraco negro, e aquela de inclinação da Terra que tinha a luz incidindo, né, e falava dos trópicos da linha do Equador. Também estou classificando aqui como sendo uma questão de gravitação, tá? Tinha aquela questão chatíssima também do balanço de duas cordas, que envolvia na parte de conteúdo dinâmica e também trabalha energia, né? Então você também tem a questão ali de impulso, quantidade de movimento daquela de colisão, aquela da muleta, equilíbrio de corpo extenso, aquela do parque solar da Lapa, trabalha energia, tranquilo, relativamente tranquilo, né? A questão do concreto com o alagado, que você tinha que fazer uma razão, né, entre essas duas condições, a de calorimetria, a luz engarrafada, fenômeno ondulatório, fala de refração, os bastonetes, né, mesclando ali com a biologia, 4 questões de eletrodinâmica, como eu falei, e uma de fontes de campo magnético, falando da bússola. Começando aqui pela questãozinha do barco, cara, ela é uma questão de nível médio. Então, se você teve ali dificuldade de até interpretá-la, né, identificar aqui mais ou menos o que se trata desses gráficos, o que eles estão querendo dizer, se você errar a questão, acredito que você não vai ter um prejuízo da nota, tá bom? Para uma questão de média, encaminhando ali para difícil. Se a gente vai para a questão do buraco negro, cara, o aluno que sabe, ele sabe, realmente. Essa aqui é uma questão que eu não duvido nada que o parâmetro A de discriminação dela vai ser alto, porque assim, cara, ela realmente vai discriminar, vai diferenciar os alunos que sabem dos que não sabem. Mas como a maioria vai ter ali, acredito eu, uma certa dificuldade de entendê-la e de usar as ferramentas conceituais para desenvolvê-la, né? Eu acho que ela vai ser de média para difícil também. E muitos alunos vão ter dificuldade nela sim. Nessa questão aqui do balanço, né? Nem preciso dizer, uma questão realmente difícil, eu acho que é um consenso de todos os professores ao dizer isso, tá? Professores de física, claro que estou falando. E ela é difícil porque envolve muita coisa ali, né? Dinâmica, trabalho energia,
muita atenção também a uns dados aqui, ó, que fazem com que você erre se você não usar esses dados, né? O 25%, o fato de ser duas cordas, né? Dois segmentos, melhor dizendo, dessa corda. Então, assim, se você não fizesse essas observações e não usasse esses valores corretamente, você inclusive marcaria alguns distratores que aqui estão presentes, né? O cara, quando vai fazer a questão, ele coloca ali raciocínios plausíveis e possíveis que você faria, então certamente vai ter uma desses pensamentos ali, tá? Então é uma questão difícil, sim. Bom, se até aqui um momento você está vendo só questões médias para difícil, relaxa, fica tranquilo. Vai ser para a maioria, para a média ali, cara, dos estudantes brasileiros em termos de física, porque tem dificuldade sim. Mas vai acompanhando aqui comigo para a próxima questão, que essa aqui já é uma questão relativamente fácil, tá? Beleza, se você está olhando esse vídeo e falando, cara, não, achei essa questão terrível, tudo bem. Vai analisando a sua coerência pedagógica, tá? Como eu falei, isso aqui é um recorte. Mas essa questão, cara, ela tá ali para fácil para os alunos que estudaram. Bastava ele perceber ali a relação de incidência com o que estava sendo apresentado no gráfico. E bastava analisar esse carinha aqui, ó. Essas datas aqui, ó, que estão bem próximas uma em relação à outra, então isso já marcava ali o gabarito correto, tá? Então essa aqui é uma questão fácil. Essa aqui já é uma questão média também, porque ela envolve uma parte ali dela de operação vetorial. E muita gente negligencia essa parte de análise vetorial, ainda mais quando se estende para outros assuntos dentro da mecânica, né? Então uma questão média sim, uma questão legal, interessante, mas média. Essa aqui é uma questão fácil, mas eu não tenho dúvida que muitos alunos também vão ter uma certa dificuldade. Mas era uma questão fácil para o aluno, né, que estudou, para o aluno que estudou minimamente, dentro daquele meu recorte que eu falei. Essa aqui era uma questão difícil, a questão que falava do lançamento. Era difícil de interpretar, num primeiro momento, inclusive, até eu e outros colegas também, professores de física, né, não entenderam muito bem que se tratavam de duas situações. E aí, fazendo uma segunda, terceira releitura, que você percebe que se trata de duas situações, né? Você tem que analisar ali e quantificar muita coisa, muita matemática também envolvida. Então era uma questão difícil por conta dessas observações. Cara, até aqui muitas questões que você realmente teria que pular. Teria que pular mesmo, cara. Questão de conta pula, ainda mais quando é de médio para difícil. Muitas questões que você deveria pular. E essa aqui, a ordem que eu estou apresentando, são as questões que apareceram na prova rosa, tá? Então tenha em mente isso. Essa aqui era uma questão fácil já, tá? A questão que falava ali do parque solar da Lapa. Então se você estudou, reconheceu ali minimamente a regra de 3 que você teria que fazer, né? Você conseguiria resolvê-la, era uma questão fácil. Essa aqui era uma questão que envolvia ali, cara, conteúdo de calorimetria, e você tinha que armar um pouco ali as contas. Então ela acaba se tornando média também pela manipulação algébrica que você teria que fazer, tomar cuidado, né, com as observações que têm que ser feitas, né, na hora de fazer essas contas, na manipulação algébrica principalmente. Então é uma questão média, tá? Questão tranquila essa aqui, cara, quem sabe sabe, quem não sabe não sabe. Questão de fenômenos ondulatórios, né, falava ali da refração, da luz, muito tranquila, era uma questão fácil. Essa aqui também é uma questão tranquila do bastonete, né, que mesclava ali com a biologia, questão fácil, quem sabe sabe, quem não sabe não sabe, tranquila essa questão. Essa aqui também era uma questão que você pode ali não entender quase nada, né, do que ele está falando ali no texto, apesar de que o texto ele não está mal redigido. Ele até está ali redigido de maneira ok, talvez poderia ser redigido de forma um pouquinho melhor, talvez, não sei, não parei para analisar isso, mas não é que ela esteja mal redigida, talvez gere uma confusão porque ele quer fazer uma espécie de analogia, né, cara, com a lei de Ohm, o igual a RI. E aí, se você viu DDP, corrente, rota, entendeu como resistência, show, era isso mesmo, tá? A ideia era essa. E se você está com o igual a RI para fazer as contas, né, para resolver a questão, você vai acabar acertando, né? Então essa aí era uma questão relativamente fácil também, mesmo que você chutasse a sua interpretação, né? Por isso que ela tá fácil aqui. Cara, essa aqui não tem jeito, questão difícil também, inclusive no meu vídeo onde eu vou fazer as questões, eu vou tratar essa aqui com carinho, porque tem muita coisa para falar sobre ela, né? Ainda mais os distratores, mas era uma questão que, não tenho dúvidas, muitos alunos não vão conseguir resolvê-la de maneira tranquila, né? Então, questão difícil. Essa aqui era uma questão média, envolvia ali calorimetria com a parte de eletrodinâmica.
mais média porque muitas contas que você teria que fazer também, né? No mínimo ali 2, 3 cálculos você teria que fazer e, óbvio, atenção à parte ali da tabela e à leitura, né? Para você pegar o dado correto ali da tabela para fazer a questão. Mas então uma questão média. Essa aqui também é uma questão média, cara, porque nem todos os alunos conseguem estudar, né, da maneira assim mais adequada possível a parte ali de geradores, né? Então, não sei, eu acredito que pensando na média da população, essa questão vai se tornar média, talvez até difícil, tá? Mas olhando só pelo conteúdo e para os alunos que estudaram, que é o meu recorte aqui, que eu deixei bem claro isso desde o início, estou repetindo várias vezes, para esses alunos, cara, uma questãozinha média, tá? Ele teria que fazer uma continha ali para analisar semi-quantitativamente o que ele teria que ver aqui na tabela e apelar para a parte conceitual de geradores para ver se tratava aqui de uma dessas associações. Então, uma questão média nesse sentido. Se a gente vai para a questão de eletromagnetismo, que envolvia a bússola, cara, para quem estudou, questão fácil, né, cara? Porque não tinha muita coisa ali mirabolante, não. Bastava você saber a regra da mão, minimamente a regra da mão, tá? Envolvendo ali o fio, né, da corrente elétrica passando pelo fio que gera um campo magnético e a orientação da bússola, cara. Então, assim, muito tranquilo para esse recorte que eu estou tratando, tá? Então, é uma questão fácil também. Então, a gente tem ali, né, 3 questões fáceis dentro da mecânica, 3 médias, 2 difíceis, e dentro da parte de eletromagnetismo, 2 fáceis, 2 médias e 1 difícil. O restante aqui, tranquilo, né, a gente já passou por eles ali. Se a gente pega num total, são 7 questões fáceis, 6 médias e 3 difíceis. Só que como eu falei, cara, esse aqui é o recorte dos alunos que estudaram, né, minimamente. Só que eu vou puxar agora a régua para baixo, eu sei que a média tem dificuldade em física, a média da população brasileira. Então, na verdade, eu vou pegar 4 questões fáceis e jogar para a média. E isso faz com que 3 questões sejam fáceis, dentro de todas as 16 questões, né, no total, 10 médias e 3 difíceis. E, cara, a TRI vai corrigir isso, tá? Mas o que isso aqui mostra pra gente? Que o Enem veio um pouquinho mais chatinho mesmo esse ano, né, de 2022. Então relaxa que muita gente vai ter, sim, dificuldade, né? Dos pouco mais de 2 milhões e 300 mil de estudantes que eu vi que fizeram lá o segundo dia, uma galera significativa vai ter dificuldade sim, cara. Muitas questões apelando bem para o conteúdo, muitas contas, né? Carregado de contas ali, tá? Então, muita gente vai ter dificuldade sim. Agora eu quero falar o seguinte, ó. O que eu imagino aqui, né? Uma boa coerência pedagógica. Eu vou indicar uma boa coerência pedagógica. Gente, isso é subjetivo. Cada um vai ter a sua coerência pedagógica, né? Mas o que eu posso falar aqui para vocês de maneira bem simples, cara? E dentro, de novo, daquele recorte que eu imagino, tá? Dos alunos que estudaram o mínimo ali, o básico, né? Da parte ali de física e que teriam condições, com muito foco, de fazer algumas questões. A questão da incidência de luz solar, né? Que falava ali da inclinação da Terra. Boa questão para você acertar, é tranquilo. Se você acertar essa questão ali da muleta também, né, ela é uma questão relativamente fácil para isso. Essa aqui também, do parque solar, você faz ali uma regra de 3, tá? E o mínimo de trabalho e energia você consegue resolver a questão da potência, na verdade, né? Fenômeno ondulatório, nem se fala, refração, papum, quem sabe, quem não sabe, não sabe. A mesma coisa eu digo para a parte ali daquela questão que falava dos bastonetes. Essa aqui, como eu falei, o IGO-RI, mesmo no chute você acertaria, né? E essa aqui do eletromagnetismo, cara. Então, assim, cara, você tem aí 7 questões, né? 7 questões, que correspondem a mais ou menos 43, 44%, né? Da prova de física, das questões de física, né? De um total de 16. Assim, é uma coerência pedagógica relativamente tranquila. Acho que com isso você já tira ali uma nota mediana, tá? Uma nota mediana. Agora, se você é um aluno de alta performance, está tentando aí uma carreira de medicina, por exemplo, eu vou botar aqui mais 4 questões, tá? Eu incluo aqui mais 4 questões. Aquela do autódromo, que falava da quantidade de movimento, impulso, né? Da força ali e da energia mecânica. Também acrescento a questão de calorimetria, que você tinha que fazer a razão lá das densidades, calor específico. Aquela outra que envolvia tanto calorimetria quanto a parte de disjuntor, né, envolver esses 2 assuntos, e essa aqui de baterias. Então, se você é um aluno de alta performance, eu incluo mais essas 4 questões, totalizando 11 de 16. Então, já dá um total aí de 65%, né, algo assim.
Mas, cara, poxa, eu tinha que tentar chegar a 80, 90 porque eu quero medicina. Então, aí vem a parte que eu tento acalentar o seu coração. Então, se você está até o final desse vídeo, cara, escuta bem o que eu vou falar. Porque, na verdade, porque a prova foi com um nível um pouquinho mais chatinho, eu acredito que se você acertou essas 11 aí, cara, você vai ter sim uma nota boa, tá? Essa é a parte que eu tento acalentar um pouco o seu coração. Eu não estou dizendo isso apenas com achismo. Com base nas análises, né, dos microdados do INEP, baseando-se nas provas anteriores, né, nivelando uma com a outra, comparando uma com a outra. Então assim, cara, mesmo você, que é um aluno que quer medicina, acredito fielmente, genuinamente, que você vai tirar uma boa nota sim, se você tiver acertado aí um conjunto, né, dessas questões aí que eu citei, tá? O que não pode, é óbvio, acertar aquelas outras difíceis, médias e difíceis, e ter errado alguma dessas aqui, tá? Aí eu já acho que a sua nota vai cair um pouquinho se isso acontecer. Não poderia te deixar de fazer aquele abajazinho rapidamente, né, cara? Então assim, quem viu o meu último vídeo na semana anterior, né, que antecedeu essa prova, viu que eu falei, né, fiz uma revisão, compilado, e algumas questões eu tratei, cara, que caiu lá. Então, por exemplo, dentro da habilidade H5 e H6, você tem ali as questões de eletrodinâmica, que eu revisei, toda a parte de conteúdo, fiz direitinho ali com vocês. Essa aqui, ó, que também falava de potência, inclusive essa equação aqui é a que você tinha que utilizar. Aliás, no vídeo eu até falava para pular, porque na verdade a questão que eu fiz, né, ela tinha muitos dados, mas a questão que o Enem cobrou não tinha, então você nem precisava pular e conseguia fazer ela de maneira tranquila, né? Dentro de fenômenos ondulatórios caiu aquela questão de refração, mecânica reinando, né, dentro da habilidade H20, H23. Essa questão aqui, por exemplo, né, eu fiz lá com vocês e tinha uma questão de forma muito semelhante, que você tinha que usar essa análise aqui da potência e da energia térmica. Cara, questão de gravitação eu tinha certeza que ia cair, eu dava 90% de chance disso cair, porque o ano de 2022, 2021 foi recheado de notícias, né, envolvendo esse campo da astronomia. E se você perceber, vários textos lá, cara, estavam com a data de 2022, né, 2021, e justamente porque a prova foi feita no ano de 2022, né? Então, e às pressas, né? Na verdade, ela foi feita, entre aspas, às pressas. Então, não tinha dúvida, cara, caiu questão de gravitação, como você viu, né? Do buraco negro lá, da inclinação da Terra para a radiação solar. Questão de termodinâmica, termodinâmica não, né, gente? Perdão, de termologia e eletromagnetismo, como por exemplo essas aqui, que você tinha que usar a fórmula, e de eletromag, aquela da bússola, né? Bom, gente, então essas são as minhas expressões. Me conta aqui, por favor, no comentário, como que você foi nessa prova, o que você achou dela, se achou fácil, médio, difícil, comparado aos outros anos, né? Você principalmente que estava treinando bastante. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, vou comentar todos aqui com certeza, vou estar de olho no seu comentário. E se você quiser desabafar, pode desabafar, tranquilo, a gente está aqui junto de mão dadas para isso, tá? Mas eu gostaria muito de saber a sua opinião. E aí conto com o seu like fortalecedor na nossa comunidade também, com a sua inscrição aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo que eu vou trazer, sim, a resolução de cada uma das questões. Valeu? Forte abraço, bons estudos! Né?